Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Olá, muito bom dia para você. 7 horas em ponto, horário de Brasília. Hoje é 26 de dezembro de 2022, segunda-feira, pós-Natal. Vamos conferir o que é destaque nesta edição no nosso Giro de Notícias. Após anunciar nomes de futuros ministros, o presidente eleito Lula se reúne com a senadora Simone Tebet, cotada para assumir alguma pasta na esplanada. Criadores de suínos têm negociado reajustes nos preços pagos pelos frigoríficos. A alta chega a 10% em um mês. O programa Cesta Verde no Distrito Federal incentiva a produção da agricultura familiar. 170 milhões de pessoas estão sob alerta por causa da passagem de uma tempestade de inverno nos Estados Unidos. O estado de São Paulo é responsável por mais de 15% das exportações brasileiras do agronegócio. De janeiro até outubro deste ano, os embarques do agro paulista cresceram quase 40% em relação a 2021. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de São Paulo, o Senar-SP, que é o braço educacional da FAESP, a Federação da Agricultura do Estado, desenvolveu mais de 9.200 treinamentos em 2022. Cerca de 160 mil participantes puderam se qualificar no setor. O ano foi muito bom. A gente percebe que o agro não para realmente, mesmo com as questões da pandemia, o agro não parou. Então a expectativa é fechar em torno de 160 mil participantes, é um número muito grande, aumentar isso para 23. Então nós só temos a colher bons resultados em relação à expectativa da participação de público nas ações do Senar. O estado de São Paulo é responsável por mais de 15% das exportações brasileiras do agronegócio. De janeiro até outubro de 2022, os embarques do agro paulista atingiram mais de 21 bilhões de dólares, aumento de quase 40% em relação a 2021. As exportações cresceram em 2022, nós não temos ainda o ano fechado, mas as exportações até outubro já estão 38% acima de 2021. Então, nossas exportações cresceram com força ao longo do ano. Para o vice-presidente da FAESP, 2022 foi um ano complexo para o setor. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma oportunidade daqui para frente com um alerta sobre a escassez de alimentos no mundo. O país é um dos poucos em condições de produzir até 3 safras por ano. Podemos fazer 3 safras por ano. No mundo externo, eles podem fazer uma safra por causa do inverno muito rigoroso. Então, se nós fizermos a nossa parte de assistência técnica, das condições de financiamento para o pequeno e médio produtor, das condições para que ele possa utilizar as ferramentas digitais, ele poderá fazer 2, 3 safras. Esse é o grande momento do Brasil, onde nós temos de mostrar ao mundo que nós somos sustentáveis. Nós produzimos com sustentabilidade. E a nova onda de Covid na China, quase 250 milhões foram contaminados pela doença até agora, só em dezembro. Quase 37 milhões de pessoas podem ter sido infectadas com coronavírus num único dia nesta semana. É o que indica um levantamento baseado em documentos da Comissão Nacional de Saúde do país. O relatório revela ainda que 248 milhões de chineses contraíram o vírus nos primeiros 20 dias de dezembro. Os necrotérios estão lotados. O aumento dos casos se deve ao fim da política de Covid-0, até então adotada pelo governo chinês. Pilotos e comissários decidiram, neste domingo, encerrar a greve nos aeroportos. O sindicato da categoria aceitou a proposta de reajuste salarial das companhias aéreas. A proposta prevê reajuste de 6,97% nos salários fixos e variáveis, a incidir também nas diárias nacionais, vale alimentação, piso salarial, seguro e multa por descumprimento da convenção. A proposta prevê também a definição do horário de início das folgas e indenização por descumprimento por parte das empresas, além da possibilidade de início de férias em sábados, domingos e feriados. Durante a semana, milhares de passageiros foram prejudicados pela paralisação dos pilotos e comissários. A greve provocou cancelamentos e atrasos de voos.
E os criadores de suínos conquistaram um novo reajuste na abertura da semana que antecedeu o Natal. O reajuste elevou o preço médio do suíno vivo para R$ 152,50, um aumento de 10,9% sobre o valor praticado no mesmo período de novembro. Ao contrário dos mercados de aves, ovos e bovinos, que seguem sem sinalizar boas condições de comercialização aos produtores no decorrer de dezembro, os negócios com o suíno vivo estão apresentando grande dinamismo e, com isso, suinocultores seguem alcançando reajustes nos fechamentos junto aos frigoríficos. Se o preço médio atual se mantiver inalterado nesse patamar até o encerramento do mês, o índice pode atingir até 14,7%. E se a demanda permanecer firme, não está descartada a possibilidade de novos reajustes. Mesmo assim, no decorrer do ano, os suinocultores estão apenas amenizando o prejuízo. E nosso assunto agora é a pecuária brasileira e as decisões da União Europeia de uma nova legislação que exige dos exportadores mundiais que eles declarem que seus produtos não são provenientes de área desmatada. Que acho que é o selo verde, essas cobranças da União Europeia que estão chegando aqui para a gente, realmente estão preocupando assim, o produtor rural brasileiro, todo o produtor aí que está trabalhando, como a gente estava falando aqui anteriormente. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o Brasil, que é o maior exportador aí de carne bovina e de frango do mundo, né? A gente já sabe disso daí. Os maiores grupos aí do Brasil, nós temos avançado em práticas de sustentabilidade, rastreabilidade. Eu acho que a coisa mais importante, eu como representante aí do setor produtivo, nós como produtores rurais, é ficarmos contra qualquer tipo de ilegalidade. Eu acho que isso é muito importante. A gente se colocar contra garimpo ilegal, desmatamento ilegal, extração ilegal de madeira, então mostrar sempre que o produtor não tem nada a ver com isso. Isso é uma outra história. Nós temos que pensar sempre nisso. Tem que haver uma punição, o poder público tem que atuar nesse sentido. E, por outro lado, falar do produtor rural, esse respeito, né, que a gente tem, que a gente quer que tenham também os limites do Código Florestal, que respeitem o nosso Código Florestal. Isso é muito importante para a gente que trabalha e está fazendo esse trabalho aí grande aí no Brasil. Eu considero como desafio, né, que eu acho que é como caminhar nisso, que é o que você me perguntou, o nosso dever de casa, né, a nossa tarefa de casa, realmente é analisar o CAR. Com certeza. Se eu não estou enganada, para você ter ideia, o Pará, né, o nosso estado do Pará, se eu não estou enganada, tem só 3% dos CAR analisados. Você vê um estado daquele tamanho, quanto trabalho que a gente tem que fazer. E com certeza, com tudo isso, eu considero um desafio também, até para o CAR, para tudo, conectividade. Né, para novas práticas, para o produtor cada vez mais ter acesso a esse progresso, com certeza. A expectativa para a última semana do ano na arroba do Boi Gordo é de poucos negócios e baixa movimentação. Vamos às informações com a Scott Consultoria. Estou aqui hoje para trazer um quadro sobre o mercado do boi e as expectativas para o curto prazo. Nesta última semana do ano, praticamente fechamos o ano pecuário. Primeiro, vamos entender o contexto do ano pecuário em 2022, é interessante levar isso em consideração. Foi um ano de virada de fase, entramos em uma fase de baixa com relação aos preços da arroba do boi gordo, em função do maior descarte de fêmeas que ocorreu ao longo desse ano e outros fatores no segundo semestre que acabaram influenciando, além de fatores macroeconômicos que também tiveram um peso na questão de escoamento com relação à carne bovina e necessidade de aquisição por parte da ponta compradora. O ano foi marcado então por uma virada de preços com relação à arroba do boi gordo. Ensaiou-se no começo desse mês uma retomada de preços, um aumento na referência, tomando como base a Praça Paulista, mas esse aumento não foi sustentado, com as escalas sendo praticamente preenchidas por parte das indústrias, em sua maioria. Logo que aumentaram a referência, conseguiram comprar bem, e isso fez com que a necessidade de manutenção desse piso de preços fosse descartada. Com isso, a referência voltou a cair e chegou aos patamares ao início do mês e deve caminhar assim para o final do mês, sem descartar a possibilidade de quedas
pontuais ao longo da última semana de dezembro, a depender muito da necessidade da ponta compradora e da quantidade de gado a ser ofertada. É um período que, tipicamente, as negociações elas são mais travadas e, por isso, a gente não acredita em uma movimentação muito abrupta em curto prazo. Muito bem, 7h10, horário de Brasília. Está chegando a hora da nossa conexão com o Band News TV, momento em que unimos os 3 canais da Nilco Pay TV, Terra Viva, AgroMais e Band News, trazendo os destaques do nosso agronegócio, além da internet também, né? Já que a gente marca a presença sempre na internet. Mayara Bastianello já está nos anunciando aqui. Gente, hoje no destaque do nosso agro. A gente acompanha a partir de agora. Aí, olha aí com a gente. Bom dia para você, Lilian. O que você traz aí hoje? Oi, Mayara. Muito bom dia a você e a todos que estão acompanhando a gente pelo Band News TV. Reta final nessa semana, hein? Vamos lá, né? Finalzinho de 2022. A gente tem como destaque que ao longo do ano a gente veio falando muito sobre a importância da pesquisa para o agronegócio. E olha que interessante isso, Mayara. Um estudo da Embrapa Instrumentação em parceria com a Unesp conseguiu aumentar o tempo de vida do morango de 5 para 12 dias. Os cientistas combinaram propriedades de algumas substâncias e criaram um revestimento invisível. É um líquido numa solução, e essa solução ela contém os componentes dela, nesse caso específico, ela tem amido, que é o amido de araruta, tem carnaúba, tem celulose em nanopartícula e mais um óleo essencial. No laboratório, a imersão é feita fruto por fruto, mas no campo é recomendado o uso de spray. Segundo o pesquisador, o revestimento não oferece riscos à saúde. Com a nanotecnologia, o que acontece? As partículas ficam muito pequenas, né? São tamanho nano, é 1 bilionésimo de metro, é 1000 vezes menor que um fio de cabelo, então você consegue um filme mais uniforme. E aí, com isso, você mantém a qualidade. Com esse filme invisível, você muda as trocas gasosas. Como é que é o ambiente? Você tem mais oxigênio e menos gás carbônico. Com esse filme, você reduz o oxigênio e aumenta o gás carbônico, você minimiza o metabolismo do fruto. E aí ele vai durar mais tempo. O uso dessa tecnologia pode ser uma ótima saída para o produtor, porque vai ajudar a diminuir as perdas no pós-colheita. Os resultados mostraram que o tempo de vida no morango aumentou em até 12 dias. Para ser produzida em escala industrial, a tecnologia precisa de investimento privado e, segundo o pesquisador, já há interessados. O morango é um fruto de origem de clima temperado, ele é muito sensível a variações assim, de temperatura, ele requer a conservação de temperatura baixa. Então a gente vê que tem essa demanda pela qualidade, porque há muita perda. Tá aí, que bacana, né? O que mostra a pesquisa? Bom para o produtor, que aumenta o tempo de vida do morango pós-colheita, e bom para o consumidor também, que ao comprar o produto consegue tê-lo por mais tempo. Bom, hoje é segunda-feira, dia da coluna com Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa. A gente faz um balanço com ele também, falando sobre os avanços na regularização fundiária e na titulação de terras no Brasil. Olá! O mundo rural, neste ano que está terminando, trouxe, como nos anos anteriores, boas notícias para o país, não é? Recordes de produção, de produtividade, de competitividade, mas existem outros fatores positivos também que marcaram os últimos anos no mundo rural brasileiro. Um deles é o avanço na regularização fundiária. Entre 2019 e 2022 foram distribuídos títulos, documentos de posse, de propriedade de terra pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para cerca de 450 mil famílias em todo o Brasil. Quase 500 mil de famílias. Essas famílias não tinham seus direitos respeitados. Estavam esperando esse título há 10, 20, 30 anos. Quem foram os beneficiários? Na imensa maioria, pequenos agricultores, que são pessoas instaladas em assentamentos, assentados de reforma agrária, e também colonos de áreas de colonização, terras públicas que foram colonizadas. Esse avanço foi possível graças à parceria do INCRA com os municípios, com universidades e também a uma modernização, não é, da sua estrutura, com computação, comunicação eletrônica, o que permite a chamada interoperacionalidade, ou seja, o INCRA checa os dados
daquele que está reivindicando a propriedade de uma terra junto a todos os órgãos federais, incluindo a Receita Federal. Isso deu grande agilidade. Só no Pará, quase 100 mil títulos foram entregues. Veja que coisa importante, num dos estados mais complexos e difíceis em termos de regularização fundiária. Mas mesmo no estado de São Paulo, nesse período, mais de 5 mil títulos foram entregues para o INCRA. Isso traz segurança jurídica para o produtor, possibilidade de ter acesso ao crédito, a tecnologias, a assistência técnica e também uma melhor regularização ambiental. Esse é o papel do Estado, das políticas públicas, reduzir e não fomentar os conflitos agrários. E antes da gente se despedir, um recado para você que quer assistir ou rever o comentário do Dr. Evaristo de Miranda. É só acessar a página do Terra Viva na internet e clicar na aba Colunistas. O endereço é tvterraviva.com.br. Esses foram os nossos destaques, abrindo a semana aqui com vocês. Eu vou até amanhã ainda aqui na escala de Natal, mas não sei se vocês já vão para hoje. Feliz Ano Novo, então. E até a próxima. Feliz Ano Novo, viu, Lilian? Eu vou até hoje também. Amanhã já estou descansando, então um beijo e um Feliz Ano Novo para você, viu? A gente volta amanhã a conversar sobre os assuntos do Brasil, agro na conexão com o agro amanhã. Tá aí, combinadíssimo, então. Seguimos por aqui falando que o programa Cesta Verde no Distrito Federal vem incentivando a produção na agricultura familiar. Vamos ver. Com o custo de produção cada vez mais alto, a agricultura familiar tem sofrido para continuar produzindo. No Distrito Federal, para incentivar o cultivo feito por essas famílias, a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural e a Secretaria de Desenvolvimento Social, vai investir R$4,5 milhões para a produção de 120 mil cestas verdes. Garantir a alimentação saudável e a garantia da nutrição a essas famílias, com verduras, folhas, e a nossa intenção é conseguir incluir proteínas na cesta verde. De 2019 até agosto de 2022, a iniciativa já distribuiu mais de 265 mil cestas no DF, composta por frutas, verduras e legumes. A montagem é realizada nos termos do contrato que especifica grupos de alimentos e a quantidade de quilos referentes a cada grupo. Os produtores rurais que tenham interesse em participar dessa iniciativa devem passar pelo procedimento de chamada pública. Para o exercício de 2023, foram beneficiados 7 produtores que serão responsáveis pela alimentação de 86 mil pessoas no DF. Aí a gente faz a seleção dessas organizações, né, por meio dos critérios já definidos no programa, e definimos quais são as organizações que poderão fornecer os alimentos. E aí repassamos ao final do processo para as sedes e ela faz a contratação dessas organizações. E a importância dessas aquisições para a agricultura do DF é justamente o aporte de renda, né, a geração de renda no campo, para as famílias dos agricultores familiares. Um dos beneficiados é o presidente da Cooperativa Agrícola da região de Planaltina. Para ele, o projeto tem sido essencial para a programação do plantio. A Pataquara, né, participou desse projeto, né, do Papa DF, que é a Cesta Verde, né, teve o edital, né, e teve várias organizações que concorreram. Né. Nós pegamos, né, fomos classificados num projeto aí de 260 toneladas, né, que vai dar aí 717 mil reais de projeto. E nós vamos, a previsão de começar a operar agora em janeiro, né, a partir de janeiro. Então, esse projeto do Papa DF, ele é muito interessante para o nosso produtor, porque o projeto ele tem validade para 1 ano, né, então o produtor pode programar o seu plantio, né, e que já tem a venda garantida. Mudando de assunto, vamos falar de segurança no campo. Em muitos estados já existem batalhões da Polícia Militar especializados nos crimes contra o agro. No Distrito Federal, por exemplo, o projeto Guardião Rural atende cerca de 400 propriedades. Vamos conhecer um pouco desse trabalho que traz mais agilidade no atendimento. Antigamente a gente não tinha quem pedir socorro, porque quando pedia, as polícias não sabiam, nem bombeiro, nem polícias, conseguia localizar a entrada. Ligava o 190, Deus me livre, né? Aí tinha que sair para ir acampar lá fora para poder
sinalizar para eles virem aqui. A sensação de insegurança era frequente, mas com a chegada do patrulhamento da Polícia Militar na área rural, tudo mudou. Não só a gente, os empregados se sentem mais seguros. A gente tem uma moça, uma senhora que trabalha com a gente já há 20 anos. Ela saía a pé para pegar ônibus e várias vezes ela foi seguida aí na estradinha. E depois do batalhão rural acabou. Não teve mais desconhecidos no meio do mato, aguardando alguém. O aviso é claro. Por aqui tem monitoramento. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, são mais de 400 placas como esta, espalhadas pelas propriedades rurais. Isso acaba inibindo a ação dos bandidos. Todas as propriedades que têm a placa, elas são monitoradas pela Polícia Militar, inclusive com roteiro de patrulhamento. Para que essa ronda policial pudesse ser intensificada, o sistema CNA-Senar, as federações estaduais e os sindicatos têm mobilizado os órgãos de segurança pública para encontrar alternativas que tornem mais eficiente o combate aos crimes contra o agro. O Senar, por exemplo, oferece cursos para que os policiais utilizem drones para auxiliar nesse monitoramento. O equipamento faz toda a diferença para acompanhar do alto casos suspeitos. A gente passa em frente às propriedades, elas estão fechadas, né? E são áreas de matas também fechadas. Então a gente posiciona a viatura no local estratégico, levanta a aeronave, o drone no caso, e sobrevoa a área que a gente queira identificar alguma situação de crime, de delito. Todas as propriedades rurais cadastradas pela Polícia Militar são acompanhadas e monitoradas. A localização é feita por georreferenciamento, ou seja, as equipes do batalhão passam a ter as coordenadas geográficas de cada local e conseguem chegar muito mais rápido em caso de emergência. Cada propriedade recebe um número único, que identifica essa propriedade dentro do programa Guardião Rural. E de tanto a gente vir nessas propriedades, a gente acaba tendo uma relação de amizade com o proprietário e acaba decorando as numerações. Os crimes mais comuns nessas áreas, segundo o Batalhão Rural, são roubos e furtos de insumos defensivos, maquinários, animais, além de objetos pessoais. Por isso, para evitar prejuízos, é importante seguir algumas dicas, como checar o histórico dos funcionários contratados, evitar deixar o local sozinho e trancar em um lugar de difícil acesso o que for considerado de valor. Fazer parte dos grupos de WhatsApp também ajuda no compartilhamento de informações. Se acontece numa propriedade, todo mundo fica sabendo, então assim, todo mundo se ajuda através do grupo. Você põe no grupo, às vezes eles não viram, mas outro viu, já avisa, tá acontecendo isso na fazenda lá onde o Ronaldo tá, ou eu já aviso, está acontecendo outra fazenda de outra que está no grupo. Esse contato entre polícia e produtores rurais vai além da proteção. Essa aproximação tem rendido verdadeiras amizades. São extremamente atenciosos, frequentam, entram na chácara, sentam, tomam um cafezinho. Eu amo esses meninos, adoro. Eu falo que a gente cuida da terra, da natureza, e eles cuidam da gente. Porque quando você pensa na área rural, acaba que nós ficamos um pouquinho de lado. E esses meninos trouxeram a visibilidade da segurança para a gente. O Agro Amanhã volta daqui a pouquinho. A seguir, política. O presidente eleito Lula se reúne com a senadora Simone Tebet, cotada para assumir alguma pasta na esplanada. E nós vamos ver também que o Ministério da Agricultura divulgou um alerta para um foco de caruru palmeri detectado em Mato Grosso do Sul. A gente mostra em instantes. Já estamos de volta aqui com o nosso Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e AgroMais, agora 7h27. Para você que está chegando agora aqui com a gente, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos a mais um giro de notícias. Após anunciar nomes de futuros ministros, o presidente eleito Lula se reúne com a senadora Simone Tebet, cotada para assumir alguma pasta na esplanada. Colheita de melancia começa com preços altos no Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura divulga um alerta para um foco de caruru palmeri detectado no Mato Grosso do Sul. Vinhos e espumantes brasileiros recebem mais de 700 prêmios internacionais este ano.
um aumento de 70% em relação a 2021. Vamos falar agora de política. A semana começa com a definição dos ministérios no governo eleito Lula. A vaga na esplanada para Simone Tebet segue indefinida. Já o meio ambiente vai ficar com Marina Silva. Veja na reportagem. Lula passou a manhã com a senadora Simone Tebet, que chegou a acompanhá-lo na volta a São Paulo, o que foi um indicativo de prestígio à parlamentar, na tentativa de diminuir as críticas do partido dela, o MDB. A avaliação da bancada é de que Simone deveria receber um cargo do tamanho do apoio que deu a Lula na campanha. Na conversa, o presidente eleito propôs que ela ficasse com o Ministério do Meio Ambiente. Tebet aceitou, com a condição de Marina Silva concordar. Lula ofereceu à deputada eleita a autoridade climática com status de ministério. Na reunião com Marina, o presidente argumentou que ela seria representante da defesa do meio ambiente para o mundo, uma embaixadora do clima, que também participaria de decisões internas. Mas não teve jeito, Marina recusou. Afirmou que o cargo é técnico e sugeriu à ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Lula, então, recuou, ofereceu o meio ambiente a Marina e ela topou. Agora a dúvida é onde acomodar Simone Tebet. São duas possibilidades. O planejamento, tido como muito técnico e sem protagonismo pelo MDB, ou cidades, que já havia sido oferecida à bancada, mas da Câmara. Lula vai conversar nos próximos dias com o governador do Pará sobre o assunto. Helder Barbalho, aliado de primeira hora durante a campanha, vai ajudar na escolha. Lula só aguarda o fim do impasse para anunciar novos ministros. Nesta sexta, ele também se reuniu com o futuro titular da articulação política, Alexandre Padilha. O objetivo é assegurar a maior base possível no Congresso. Nós estamos trabalhando para isso. É fundamental que essa base seja constituída exatamente para que a gente possa fazer uma série de mudanças legislativas fundamentais para que o Brasil possa retomar o desenvolvimento. E base é ter o apoio do Centrão. O líder do União Brasil, Elmar Nascimento, pode ir para o Ministério da Integração Nacional, com as bênçãos do presidente da Câmara, Arthur Lira. O senador Alexandre Silveira, do PSD, para Minas e Energia, apadrinhado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Para a Agricultura, Carlos Fávaro, também da bancada. O MDB ficaria com os transportes, com o senador eleito Renan Filho. Tá aí, né? O nome de Carlos Fávaro, que a gente já veio falando, deve mesmo ser confirmado também, possivelmente entre hoje e amanhã, no cargo de ministro da Agricultura. Mudando de assunto, o Banco do Brasil informou que a carteira de crédito do banco destinada ao agronegócio ultrapassou a marca dos 300 bilhões de reais. O valor é 21% maior do que o registrado há um ano atrás. A concessão de crédito do banco ao setor agrícola inclui os recursos do Plano Safra, que possuem subsídios, bem como outras linhas de concessão. O agro foi afetado no último ano pela inflação de insumos que leva a uma maior necessidade de recursos para o custeio das safras. Para o banco, o agro tem representado ainda um fiel da balança em um momento de aumento da inadimplência em outros setores. Os atrasos no agro eram de 0,47% da carteira em setembro, enquanto a média geral era cerca de 5 vezes maior. E a colheita de melancia começou no Rio Grande do Sul e com preços altos. O frio e as chuvas no período de desenvolvimento das plantas fizeram com que a colheita de melancias nas regiões gaúchas, Arroio dos Ratos e Encruzilhada do Sul se atrasasse em aproximadamente 3 semanas. A consequência disso foi a baixa oferta nacional nesta segunda quinzena de dezembro, como também houve uma procura alta devido às festas de fim de ano. O preço fechou esta semana com uma média de R$ 1,22 o quilo para melancia graúda maior que 12 quilos. Segundo o CPEA da USP, os preços podem continuar aumentando na próxima semana e se manterem elevados até que a oferta nacional se normalize, lá para meados de fevereiro. E o Ministério da Agricultura divulgou um alerta para um foco de caruru palmeira detectado no Mato Grosso do Sul. André Rosa, de Brasília, conta pra gente mais informações.
O Ministério diz que é fundamental a notificação imediata de quaisquer suspeitas de ocorrência da praga às autoridades fitossanitárias locais. Durante ações de vigilância, um foco da praga caruru palmeri ou caruru gigante foi descoberta em uma propriedade rural com cultivo de soja no distrito de Porto Caiuá, município de Naviraí. A confirmação foi realizada com uma técnica de sequenciamento genético feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia. O caruru palmeri é uma planta daninha exótica de crescimento rápido e extremamente agressiva. Ela está no topo da lista do Ministério da Agricultura de pragas com maior risco fitossanitário para o Brasil e pode reduzir a produtividade de soja, milho e algodão em até 90%. Os produtores devem fazer monitoramento quinzenal nos cultivos agrícolas, restringir o trânsito de maquinários de fora da propriedade rural, fazer a desinfestação do próprio maquinário e, em caso de presença de pragas de caruru, ensacar a planta antes de arrancar e, em seguida, incinerar o material vegetal. Aí, caruru palmeri, então, o Ministério fazendo esse alerta, André Rosa trazendo os destaques para a gente. Mudando de assunto, olha, vinhos e espumantes brasileiros recebem mais de 700 prêmios internacionais, isso só esse ano, viu? O que significou um aumento de 70% em relação ao ano passado. Comemorar essa quebra desse recorde, cada vez mais o produto brasileiro tem se destacado em concursos internacionais de grande renome. E esse ano, então, estamos fechando o ano com mais de 700 premiações ao longo do ano, para produtos genuinamente brasileiros em concursos internacionais. Mostra que o vinho brasileiro cada vez mais tem alcançado o nível de excelência, competindo de igual para igual com vários países tradicionais produtores, mostrando que o agronegócio brasileiro também tem vinho de qualidade para o Brasil e para o mundo. O espumante brasileiro já é um case de sucesso nacional e internacional. Ele não está mais somente atrelado às comemorações de final de ano, ele está sendo utilizado no dia a dia, nas comemorações, e o bacana, o importante disso é que é um produto que está sempre atrelado a bons momentos das pessoas, um produto que sempre as pessoas lembram em ocasiões importantes para a vida delas, e o espumante brasileiro vem fazendo esse papel muito bem, vem ganhando mercado no Brasil e fora dele, e as premiações internacionais só vêm a chancelar mais uma vez, essa qualidade, o que o produtor brasileiro tem feito, para conseguir, chegar à mesa do consumidor com produto de qualidade, com produto com preços competitivos, um produto que realmente entrega muito aquilo que se propõe. Tá aí, olha, os pesquisadores do agro observaram uma queda na produção de frutos da castanha do Pará em épocas de elevação da temperatura e redução de umidade. Na região da Amazônia, por exemplo, houve um episódio que deixou os produtores muito apreensivos. A colheita caiu e a safra de 2017 foi prejudicada no sul do Amapá. Vamos conferir mais informações. A gente realiza o monitoramento da castanheira desde 2007, então, contando já com 2022, a gente tem aí 15 anos de monitoramento da produção de frutos da castanheira. E a gente vê, no decorrer desse monitoramento, a gente vê a natural da produção de frutos. Então, existem anos que tem uma produção maior e anos que tem uma produção menor. Ao ano anterior, de 2015, 2016, que teve a grande presença de um El Niño, o que foi o El Niño mais forte nos últimos 50 anos. Então, a gente fez relação estatística com o ONI, que é o Oceanic Niño Index, que é um índice que ele caracteriza a anomalia na temperatura do Oceano Pacífico. Então, ele verifica se é um período de La Niña, se é um período de El Niño ou um período de neutralidade, que é um índice monitorado pela NASA.
E a gente verificou que esse índice, mais a temperatura máxima local e a precipitação, elas interferem diretamente na produção de frutos da castanheira. Então, a gente verificou que quanto maior é esse índice de anomalia na temperatura do Pacífico e a temperatura máxima local, reduz a produção de frutos da castanheira. E, além disso, também a precipitação, quanto menor a precipitação, também reduz a produção de frutos. Nesse período de 2016, 2015, 2016, que foi quando teve essa presença desse forte El Niño, nós tivemos um período de estiagem ampliado aqui no Amapá, que geralmente é de 3 meses, ele foi ampliado para 6 meses. Então, as castanheiras, elas tiveram aí que se adaptar a essa condição extrema, né, de condição adversa. Então, a produção de 2017, ela começou a ser realizada, a produção de frutos começou a ser realizada no final de 2015, passou por 2016 e a produção de 2017, ela foi finalizada, né, em 2017. Então, essa espécie, ela tem uma produção prolongada, a maturação dos frutos ela é longa, é de em torno de 15 meses. Então, toda a maturação dos frutos, ela passou por essa influência do El Niño de 2015 e 2016. Jacaré, que foi resgatado em obras do Prosamin Mais na comunidade Manaus 2000, voltou à natureza. Ele tem 1,55 m de comprimento. No dia 20 de dezembro, esse jacaré foi encontrado próximo às obras do Prosamin Mais, na comunidade Manaus 2000. O réptil estava com uma lesão na região abdominal e precisou ser levado ao veterinário. A gente fez um primeiro atendimento, juntamente com os biólogos, para ajudar na contenção, né, dele. Ele estava numa área de igarapé urbano, então estava bem sujo, né? A gente fez a limpeza dele, fizemos a limpeza do local da lesão. Nós acompanhamos e monitoramos todos os procedimentos de segurança do trabalho, como também ambiental, nas áreas do Prosamin Mais. Esse é um jacaré da espécie jacaretinga do sexo feminino. O animal ficou aos cuidados médicos por 3 dias para a limpeza dos ferimentos. Agora, depois de recuperado, está pronto para voltar à natureza. O bicho voltou a comer, a gente viu que a parte cirúrgica estava ok e hoje ele vai estar sendo liberado já para soltura, né? Para voltar ao habitat dele. A missão desafiadora é transportá-lo. É preciso todo cuidado para não machucar o animal. Em alguns minutos, chegamos ao igarapé, que fica próximo de onde ele foi resgatado. Mais um esforço para que tudo ocorra tranquilamente. Qual a parte mais difícil no momento de uma soltura? É a parte que a gente solta o focinho dele. Quando a gente solta o focinho dele, a gente tem que segurar com essa mão, né? Segurar com uma mão. E quando a gente faz a soltura dele, aí tem que ir bem rápido, pular para trás, porque ele vai dar um solavanco para frente. Ou ele pode tentar morder lateralmente, entendeu? Então tem que ser bem rápido. Chegou a hora de devolver ele para a natureza. Acontece, esses animais, eles têm alguns micro-organismos, ectoparasitas, podem ter até algum vírus. Se a gente tirar ele daqui desse ambiente e colocar ele em outro ambiente, ele pode levar esses micro-organismos para esse novo ambiente. Por isso que a gente faz a soltura do animal num igarapé próximo ou com características parecidas de onde ele foi retirado. Caso você encontre um animal silvestre por perto, o ideal é acionar os órgãos ambientais. De agora nós acompanhamos os procedimentos de segurança na devolução do animal à natureza, de forma correta, tranquila, onde não envolva riscos nem para o animal, nem para o técnico que o está manuseando. Depois de acompanharmos a soltura do jacaré aqui nesse igarapé, agora a gente torce para que o animal possa continuar a sua vida. A gente está aqui para isso, para ajudar, né? Obviamente. Graças a Deus deu tudo certo e se Deus quiser ele vai viver bem lá de volta, de onde ele saiu. Você sabia que os micróbios funcionam como fertilizante natural em solo pobre e tem potencial para aplicação na agricultura? A gente sabe e vem crescendo muito isso, né? Vamos conferir. Em que a gente investigou ambientes naturais aqui do Brasil à procura de micro-organismos que pudessem ser utilizados como biofertilizante para a agricultura. Especificamente nesse caso foi fósforo, que, como você sabe, fósforo é um dos nutrientes
essenciais para se manter as altos níveis de produtividade agrícola em todo o mundo. A gente tem uma demanda de mais de 45 milhões de toneladas de fósforo anualmente, e o uso excessivo desses fertilizantes acaba levando a uma série de problemas, e tem uma série de problemas associados a ele, então é bastante atrativo que a gente buscasse por alternativas. E nesse trabalho o que a gente fez foi justamente explorar ambientes naturais aqui do Brasil, que até então não tinham sido explorados, à procura de micro-organismos que tivessem a capacidade de solubilizar fósforo, ou seja, de fornecer esse elemento para as plantas. E o que a gente acabou encontrando foi justamente que existem micro-organismos especialistas nesses processos, ou seja, que eles conseguem solubilizar o fósforo que está no solo e fornecer esse fósforo para a planta para que seja utilizado. Então, para que tenha uma aplicação biotecnológica aí desses produtos para a agricultura. Então, as pesquisas nesse campo que a gente chama de microbioma, nos últimos anos têm mostrado que esses micro-organismos eles impactam diretamente na produtividade agrícola, dessa forma que você comentou. Então, os micro-organismos conseguem prover os nutrientes para a planta, como nitrogênio, fósforo e outros minerais, ou até mesmo aumentar a tolerância dessas plantas frente a condições climáticas extremas, como seca, calor, proteger contra patógeno. Então, o racional por trás dessa pesquisa e do desenvolvimento desses produtos é justamente tornar os solos mais produtivos e mais saudáveis. Então, é explorar essa biodiversidade que o Brasil tem tão rica para justamente utilizar esse microbioma, esse conjunto de micro-organismos, para aumentar a produtividade de uma forma sustentável. Ou seja, ao invés de você aumentar a quantidade de químicos, a quantidade de fertilizante químico, de pesticida, de agroquímicos de uma forma geral, você substitui parte desses produtos por uma solução natural, que são os micro-organismos que podem ser colocados no solo. Eles não têm um impacto tão grande quanto esses químicos e eles também levam a produtividade vegetal. O Brasil é um dos exemplos, tem um dos maiores cases hoje, que no caso é o de fixação biológica de nitrogênio, em que mais de 80% da área plantada de soja hoje utiliza de um biofertilizante natural, que é o micro-organismo de Bradyrhizobia. E agora a gente está vendo que tem potencial para o desenvolvimento de outras tecnologias também do ponto de vista nutricional, como é o caso de fósforo, né? Com micro-organismos aí brasileiros, que são especialistas em fornecer esse nutriente para as plantas e que podem ser utilizados para a agricultura global, não só no Brasil, mas também global. E o prêmio CNA Agro Brasil 2022 homenageou 4 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Com a atuação no Congresso Nacional, em projetos de pesquisa e também na comunicação, eles reforçam a importância da união campo e cidade para o país e para a produção de alimentos. Uma noite especial que reuniu produtores rurais, lideranças do agro brasileiro, ministros de Estado, deputados federais e senadores da República. A 6ª edição do prêmio CNA Agro Brasil homenageou pessoas que foram fundamentais para o desenvolvimento do setor agropecuário e para a produção de alimentos. Aqui no auditório da CNA, 4 categorias foram premiadas. A primeira foi a categoria Comunicação, a segunda, Pesquisa e Desenvolvimento, a terceira foi Política e a quarta, Destaque. A jornalista especializada em economia e agronegócio, Kellen Severo, foi a homenageada na categoria Comunicação. Ela apresenta o quadro A Hora H do Agro na Jovem Pan News e tem forte presença na internet. O trabalho em antecipar cenários que possam impactar os produtores rurais e o setor foi destacado durante a cerimônia. Quando eles reconhecem em você um trabalho sério, eles te premiam com o que há de mais nobre, que é a atenção e a audiência. Ganhar esse reconhecimento hoje é honrar anos de trabalho e dedicação para esse setor que eu muito admiro e que baseia o meu trabalho. Na categoria Pesquisa e Desenvolvimento, o homenageado foi Júlio César Albrecht. Ele é pesquisador da Embrapa Cerrados no programa de melhoramento genético de trigo e foi o responsável pela criação de uma cultivar que detém o recorde de produtividade de 9,6 mil quilos por hectare. E essa parceria com a CNA que nós temos, sempre dando palestras junto a produtores, a cooperativas, esse pessoal nos incentivava para não desistir do trabalho com pesquisa com trigo. E aí, quando nós iniciamos aqui, como eu já falei, as produtividades eram 2.500 quilos por hectare, eram muito pequenas.
de variedades que nós introduzimos do sul do país. E aí começamos a fazer cruzamentos, a criar materiais aqui na região do Cerrado. E a partir de aí nós começamos a aumentar a produtividade, chegamos a 6 toneladas, 7 toneladas, e agora, ano passado, chegamos a 9,6 toneladas. Na categoria política, o homenageado foi o senador Jaime Campos, do União Brasil. Ele foi por 3 vezes prefeito de sua cidade natal, Várzea Grande, e também o governador do Mato Grosso. O senador, que é integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, ressaltou o trabalho que o Senado Federal vem desenvolvendo em defesa do agro. Temos lutado incessantemente para nós buscarmos efetivamente bons projetos de lei na defesa não só do agro, mas sobretudo também da agricultura familiar, principalmente daqueles que estão produzindo, levando alimentos para a mesa não só do povo brasileiro, mas até mesmo ajudando a matar a fome de milhões de nossos irmãos no planeta. Dizer que estou muito lisonjeado, na medida que nós estamos homenageados pela CNE, que é a nossa confederação da agricultura brasileira, que indiscutivelmente tem prestado relevante serviço a este segmento do agronegócio. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi o homenageado na categoria Destaque. Lira foi vereador de Maceió e deputado estadual em Alagoas. Está em seu 3º mandato como deputado federal. No Congresso, mostrou atenção com as pautas do setor agropecuário que beneficiam toda a população. Tudo isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação e um trabalho feito com seriedade e compartilhado com todos os líderes do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados e principalmente os senhores deputados e deputadas que fortalecem esse resultado no plenário. Durante a cerimônia, o presidente da CNA, João Martins, ressaltou a importância de cada um dos homenageados para o setor agropecuário. Ele também falou do trabalho dos produtores rurais para fazer do Brasil um país melhor. Os produtores rurais têm fé nesse país. Nós vamos transformar, fazer com que esse país seja um país de tudo aquilo que nós desejamos e tudo aquilo que nós sonhamos. E com certeza essa casa vai ser o foco, vai ser o centro. E olha, 2022 foi um ano de muitos acontecimentos na família real britânica. O mundo se despediu da rainha mais popular da história, Elizabeth II, e viu ascender ao trono um novo rei, Charles III, que agora tem uma série de desafios pela frente para manter forte a monarquia. Vamos ver na reportagem do nosso correspondente Felipe Killing. – 2022 foi um ano de despedidas, mas também de glórias para a família real britânica. Em fevereiro, a rainha Elizabeth II atingiu um marco inédito. Virou a monarca mais longeva da história do Reino Unido, com 70 anos de trono e a popularidade em alta. As comemorações oficiais do Jubileu de Platina aconteceram em junho, durante um feriado nacional prolongado, e uma série de eventos públicos e privados. Só que a participação da aniversariante foi tímida, tanto que o ponto alto da festa foi este, o tradicional aceno na varanda do Palácio de Buckingham. Ali já estava claro que a saúde de Elizabeth inspirava cuidados. Um mês antes, pela primeira vez, a monarca faltou à abertura do Parlamento Britânico, cerimônia que marca o início do ano legislativo por aqui, e foi substituída pelo filho. Em 8 de setembro, veio a despedida, e a notícia urgente. A família real britânica acaba de confirmar a morte da rainha Elizabeth. O protocolo do funeral, planejado por anos, foi acionado. Em 11 dias de homenagens, o cortejo saiu da Escócia e veio para a Inglaterra. O caixão foi velado na sede do parlamento em Londres, até o funeral de Estado. Como manda a tradição, Charles, que era o primeiro na linha sucessória, virou rei e se tornou, aos 73 anos de idade, o monarca britânico mais velho a ascender ao trono. Durante as despedidas, ele e a rainha consorte Camila visitaram todas as nações do Reino Unido. E muitas especulações começaram a surgir sobre o futuro da monarquia.
Para o historiador da Universidade de York, no Canadá, Bruno Biasetto, a mudança já acontece. Não apenas pelo perfil distinto de Charles e Elizabeth, mas também porque o Reino Unido é outro. A Elizabeth navegou ainda em períodos, mais prósperos para a Grã-Bretanha, enquanto que o Charles vai navegar num país onde passa por sérios sinais de decadência econômica, de uma crise violentíssima, não é, política e social, é um país onde a inflação está altíssima, onde as coisas não andam bem. E então, nesses momentos de decadência e de crise, o questionamento contra a monarquia se torna mais forte. Os ingleses começam a se perguntar, mas por que eu tenho essa pessoa aqui? São muitos os desafios de Charles III. As manifestações de luto na morte da rainha mostram o quanto ela era popular. Isso por si só já traz muita pressão ao novo rei. Ele precisa também trazer a população para mais perto da instituição e melhorar a sua imagem. Existem também desafios nas nações que estão sob o guarda-chuva da coroa. Internamente, crescem movimentos de independência da Escócia. Fora daqui, ex-colônias britânicas questionam cada vez mais o papel da monarquia em seus territórios. Eu acho que países britânicos que têm um legado forte com relação à escravidão, com relação a massacres, então países do Caribe, da África, principalmente da Ásia, são países que vão questionar isso mais do que o Canadá. O Canadá não teve um massacre colonial britânico assim gritante, ou a Nova Zelândia, mesma coisa. Então, caso a caso, não é? Mas a questão do Charles é navegar essas águas complicadas, que é atingir esse meio termo entre a desculpa pública necessária, mas não enfraquecer a monarquia a ponto que as pessoas pensem a monarquia é uma coisa desmoralizada realmente, isso foi um grande erro da história de todos nós. Para 2023, a grande expectativa também é pela coroação de Charles III, marcada para 6 de maio na Abadia de Westminster. Segundo nota do Palácio de Buckingham, a cerimônia vai mostrar o papel do monarca no passado e no presente, e também manter a longa tradição da monarquia e a pompa da realeza britânica. De um lado, veremos luxo e ícones da monarquia, como a coroa de Santo Eduardo. Ela é peça central da coleção e já foi removida da Torre de Londres para ser usada na cerimônia. Teremos certamente muitas lembranças da coroação da antiga rainha. Mas, por outro lado, os excessos deverão ser cortados. Segundo a imprensa britânica, o ritual de 2023 deverá custar menos do que o previsto e também poderá ser mais curto e com menos convidados, a pedido do próprio rei. A imagem de Charles vai continuar sendo muito associada ao do filho mais velho, William, que é o primeiro na linha sucessória e mais popular. É esperado que o agora príncipe de Gales compartilhe o fardo dos compromissos reais e ajude a contornar as temidas crises familiares. A principal dela é Harry e Meghan. 2023 começa com um gosto amargo na família, depois do documentário Milionário com a Netflix, em que o casal fez novas revelações sobre a coroa. Eles acusam a família de mentiras, bullying e racismo. Histórias que provavelmente seguirão sendo abafadas pelo silêncio do palácio. E os dois são jovens e vão ter sempre um microfone muito grande para falar, não é, as suas opiniões. E eles se veem como vítimas. E isso vai ser uma fonte de constante incomodação para a monarquia, não só no ano que vem, mas nos próximos 20 anos, sem sombra de dúvida. Então, esse é um abacaxi que o William já está pronto com a faca na mão para ter que descascar. Quanto que ele vai ter que descascar, a gente não sabe, e quanto que isso vai afetar a popularidade da família real a médio prazo, ainda é muito cedo para a gente dizer. Aí, 7h56, a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta você vai ver 170 milhões de pessoas estão sob alerta por causa de uma passagem de tempestade de inverno nos Estados Unidos. Olha quanta neve por lá. A gente volta já. Já estamos de volta com o nosso Agromanhã, na nossa transmissão simultânea nos canais Terra Viva, Agromais, além também da internet. Agora são 8h03. Para você que está chegando agora aqui com a gente, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos a mais um giro de notícias. Forte nevasca cobre áreas do norte, leste e oeste do Japão neste fim de semana. 14 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas.
170 milhões de pessoas estão sob alerta por causa da passagem de uma tempestade de inverno nos Estados Unidos. Chile decreta estado de calamidade por causa do incêndio florestal que atinge a região turística de Viña del Mar. 2 pessoas morreram e mais de 130 casas foram destruídas. Pelo menos 30 pessoas morreram por causa da tempestade de inverno histórica nos Estados Unidos. 1,5 milhão de pessoas estão sem energia elétrica. A costa leste do país é a região mais atingida, em particular os estados de Maine, Nova York, Pensilvânia, Virgínia e Carolina do Norte. O Canadá também foi fortemente afetado e 410 mil pessoas estão sem energia, a maior parte em Quebec. 200 milhões de pessoas estão sob alertas ou avisos meteorológicos, incluindo avisos de inundação, bem como de nevascas, tempestades, vendavais e geada forte. Olha só que imagens, né? No último sábado, a tempestade se transformou em um ciclone-bomba depois que a pressão do ar caiu repentinamente. O fenômeno produz fortes chuvas ou neve, inundações nas costas e ventos com intensidade de furacão. 6.000 voos foram cancelados. E a forte nevasca continua cobrindo áreas do norte, leste e oeste do Japão. Neste final de semana, 14 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas em decorrência da tempestade de inverno. Segundo a emissora pública japonesa, a NHK, pelo menos 6.000 casas sofreram apagão de energia, enquanto as estradas foram fechadas e as viagens de trens foram suspensas na província de Niigata, ao norte do país. A cidade de Nagoya, na região central, registrou 10 centímetros de neve. As autoridades estão pedindo aos moradores que sejam cautelosos e evitem passeios não essenciais até hoje. E 2 pessoas seguem desaparecidas depois que uma avalanche de neve atingiu uma pista de esqui na Áustria. O acidente aconteceu no oeste do país. Equipes de resgate buscam por vítimas com helicópteros. Ao longo do final de semana, autoridades locais haviam alertado para o risco de avalanches na região. Por ano, a Áustria registra em média 20 mortes por deslizamentos de neves. O resort responsável pela pista de esqui informou que as atividades no local foram fechadas por conta do acidente. Enquanto isso, aqui na América do Sul, o Chile decretou estado de calamidade, mas por causa do incêndio florestal que atinge a região turística de Viña del Mar. 2 pessoas morreram e mais de 130 casas foram destruídas. O vento forte fez com que o fogo se espalhasse rápido pelas colinas, pegando muitos moradores de surpresa. Centenas de bombeiros foram mobilizados para apagar as chamas. O presidente Gabriel Boric disse que o Ministério Público está investigando se esse incêndio foi intencional e prometeu punir os responsáveis. Na Argentina, a seca aumentou a oferta de carne nos açougues e ajudou a reduzir um pouco a inflação do país. A seca não dá trégua. Por isso, os produtores aceleram as vendas do gado que sofre com a estiagem. Resultado, maior quantidade de carne nos açougues. O analista do setor, Vitor Tonelli, disse ao Agromais que o incremento foi de 10% nos últimos 3 meses. Lo que hemos visto, sobre todo en el último trimestre, es un incremento de la oferta por encima de lo esperado, entre el 8 y el 10% superior, que es muy alto, destinado al mercado interno. O especialista argentino conta que fenômenos internacionais também influenciam nestes resultados. Por exemplo, as menores compras por parte da China, desde que o país asiático aumentou os controles contra os casos de Covid-19. Mas é a seca o fator determinante. Ese es el factor más desequilibrante de todos. A Câmara da Indústria e Comércio de Carnes e Derivados da República Argentina também fez um balanço sobre o que está acontecendo e ressaltou que o preço da carne cai no mundo inteiro. Aqui na Argentina, ela empurrou a queda da inflação.
Em novembro, o IPC, Índice de Preços ao Consumidor, foi de 4,9%, muito abaixo dos 6% previstos pelos economistas. Neste ano, a inflação chega a 85%, alta, altíssima, mas, para surpresa geral, não marcará 100% em 2022. Foi nesta conjuntura que o ministro da Economia, Sérgio Massa, disse que a economia argentina tem dado sinais de melhorias, mas ele reconheceu também que falta muito ainda. Nós apuramos que Sérgio Massa tem ouvido conselhos do ex-ministro da Economia, Roberto Lavagna, que o caminho não é um pacote econômico, mas as medidas graduais para controlar a inflação, para acumular reservas no Banco Central e para aumentar a geração de empregos para os argentinos. Massa tem feito um trabalho de formiguinha. Reuniões quase diárias com vários setores para tentar conter os preços, viagens aos Estados Unidos para conversar com o FMI e encontros empresariais. O ministro da Economia espera que a inflação continue caindo em 2023, mas sabe que dificilmente o índice ficará abaixo de 60% no ano. Até porque os especialistas dizem que a queda no preço da carne é temporária e o bom bife continua caro para muitos argentinos. Fortes chuvas seguiram causando estragos por todo o Brasil nos últimos dias. Em Ipueiras, no interior do Ceará, as ruas ficaram alagadas e motos que estavam estacionadas foram cobertas de água. Já no distrito de Flores, na cidade vizinha de Ipu, um comerciante registrou a água chegando perto de um bar. Na Bahia, mais de 160 mil pessoas foram afetadas e quase 1.000 estão desabrigadas. 63 municípios estão em situação de emergência. Um trecho da BR-101 foi interditado por queda de barreira entre Teixeira de Freitas e Itamaraju. Outro deslizamento causou interdição parcial na mesma rodovia. Aqui em Curitiba e também no estado do Paraná, o problema é maior nas rodovias que tem algum tipo de interdição por causa de desmoronamentos. É o caso da BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina, onde houve aquele grave deslizamento de terra no final do mês de novembro. Tá aí. E ainda no Brasil, olha, a seca no sul pode provocar quebra na safra de grãos. Vamos conferir os impactos para o agronegócio. Dia de céu aberto e sol quente na região metropolitana de Porto Alegre. Para muitos, só um dia agradável de dezembro, mas para o Érico é sinal de preocupação. Claro que o sol tem que ter, só que a gente precisa de muita chuva para formar as lavouras, né? O produtor rural gaúcho já calcula a perda de 30% da safra de milho deste verão. Nesse caso aqui está bem claro a falta de chuva, né? Que além dessa espiga não se formar toda, ela vai possuir grãos miúdos e além dela, essa aqui não se formou por falta de água, falta de chuva. Previsões climáticas apontaram que a diminuição do fenômeno Laninha deve aumentar o volume de chuvas nos próximos meses. Por enquanto, é só uma expectativa. 8 municípios aqui do Rio Grande do Sul já estão em situação de emergência devido à seca. A principal preocupação agora é com as próximas semanas. Se não voltar a chover com frequência, as perdas no campo podem se igualar às da estiagem da safra passada, uma das maiores da história do agronegócio gaúcho. Mesmo que chover, tem parte dessa lavoura que não vai recuperar 100%. E vai dar aí 20%, 30% de quebra, se chover, né? Se não chover, tem lavouras que não vai produzir. No verão passado, mais de 90% das cidades gaúchas decretaram emergência pela falta de água. Agora, resta aos produtores aguardar uma resposta de São Pedro. A gente sempre acompanha a previsão, só que a previsão é chuva isolada, em áreas isoladas. E às vezes não passa por aqui. Passa perto e não chega até aqui. Por isso é bom ficar bem atento à previsão do tempo. Ainda nessa edição a gente vai conferir todas as informações da previsão do tempo com a Karine Gama, da Climatempo, para todo o nosso Brasil.
E agora a gente muda de assunto. No restaurante, o sommelier é aquele especialista em vinhos que a gente sabe, ajuda a escolher uma garrafa. Você sabia que também existe sommelier de água? Eles ajudam a evitar a contaminação. A função foi criada após a crise da geosmina nos verões de 2020 e 2021, que deixou a água com gosto e cheiro ruins. A técnica já é usada em outros países. Ao desenvolver essa capacidade, nesse painel aqui na SEDAI, a gente consegue se antecipar ao problema e consegue mudar o processo na estação para evitar a saída da geosmina. Ao todo, são 15 profissionais que se revezam ao longo do dia, químicos que já trabalhavam na SEDAI. Eles provam 5 amostras de água, sem saber quais estão contaminadas. Depois, avaliam o gosto e o cheiro de cada uma e anotam suas percepções. A geosmina é uma substância relacionada a algas que se desenvolvem em água contaminada por esgoto. Por isso, é considerada um indicador da qualidade da água. Para fazer parte da equipe, eles passam por um treinamento para tornar o paladar apto a reconhecer diferentes substâncias. Será que eu consigo? Para mim, a segunda tinha um gostinho diferente, meio de terra. Acertei ou errei? Acertou, a segunda tinha um pouquinho de geosmina. Desde que o grupo foi criado, a presença da geosmina ainda não foi encontrada na água que vai para a população. Se isso acontecer, um plano de contingência é acionado imediatamente. E vamos saber agora qual a previsão do tempo para todo o país. A última semana de dezembro começa com muitas áreas de instabilidade espalhadas pelo Brasil. Chamamos atenção aos mais de 130 milímetros de chuva no norte do estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto, o sul de Minas, ali próximo a Pouso Alegre, também acumulou uma chuva muito elevada, volumes próximos dos seus 150 milímetros em apenas 12 horas. É uma chuva bastante persistente por conta da presença de um cavado atmosférico. Além disso, temos uma frente fria na altura da costa da região sul do Brasil, que aumenta a precipitação sobre a faixa leste paulista, e também áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade nas áreas do interior do país. Para esta segunda-feira, a condição é de tempo fechado e chuva a qualquer momento, desde o Amazonas até as áreas mais ao norte de Goiás, o Distrito Federal. Brasília já registrou cerca de 30 milímetros de chuva entre ontem à noite e hoje cedo, e é uma chuva que persiste na capital federal ao longo de toda esta segunda-feira. O tempo deve ficar fechado também em alguns pontos do oeste do estado de Minas Gerais e o leste do estado de Mato Grosso, além do Acre. Nas demais áreas, o sol aparece entre muitas nuvens, mas chove também de maneira persistente e volumosa. Alertamos aos acumulados elevados na faixa leste do estado de Santa Catarina, avançando até as áreas mais ao sul do Paraná, áreas já fragilizadas pelos temporais dos últimos dias, das últimas semanas. Também uma chuva persistente entre São Paulo e o estado de Minas Gerais, e aos poucos, mesmo com toda essa chuvarada, as temperaturas vão subindo no decorrer das próximas horas. Para a tarde de hoje, máxima prevista de 34 graus lá em Cuiabá, 30 graus aqui em São Paulo e 27 em Curitiba. O que esperar para essa semana? A intensificação da chuva sobre os estados de São Paulo, de Minas Gerais e do Paraná. O estado paulista deve receber muita umidade proveniente da região da floresta amazônica. Os ventos estarão direcionados ao estado de São Paulo e vamos ter a formação a partir da quinta-feira da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ZACAS, aquele mesmo sistema que provocou tanta chuvarada no final de novembro e no começo de dezembro sobre áreas do Espírito Santo e de Minas Gerais, e também durante a semana passada entre Minas, Bahia, Mato Piba, além do Espírito Santo. Então, uma nova ZACAS vai se configurar no final desta semana. Isso vai persistir ao longo da virada do ano, do Réveillon, e com isso vamos ter um tempo muito fechado e uma chuva bastante volumosa, super persistente. Nas áreas do centro, leste e norte do estado de São Paulo, também as áreas do sul de Minas e a região da Serra do Rio de Janeiro,
deve acumular cerca de 100 até 200 milímetros de chuva até o final deste ano, então até o dia 31. Além disso, a gente observa uma boa redução da precipitação sobre o Nordeste brasileiro, região que choveu tanto durante estes últimos dias, e ainda devemos ter pouca chuva sobre o Rio Grande do Sul. Teve a passagem da frente fria no Natal, mas mesmo assim os acumulados foram baixos, tivemos mais ventos e trovoadas do que volumes expressivos. Agora, as áreas de Santa Catarina e do Paraná também devem ficar em alerta por conta do excessivo volume de chuva previsto ao longo ainda desta semana. Isso tudo representa um aumento de umidade em solo, a gente vê os desvios mais positivos concentrados em áreas do estado de São Paulo, também partes do Triângulo Mineiro. Mato Grosso do Sul vai ter um aumento da chuva, tanto na frequência quanto no volume, e um aumento também na umidade em solo. Sobre o Rio Grande do Sul, o pouquinho de chuva que chegou durante este final de semana e uma nova frente fria que deve avançar no final desta semana sobre o estado também favorece esse aumento da umidade em solo, em torno de 5 até 10%. Além disso, as áreas mais ao norte do Amazonas e de Roraima também devem ter uma reposição hídrica. Agora, nestas áreas em amarelo, sobretudo do estado da Bahia, norte de Minas e do Espírito Santo, áreas onde o solo está totalmente saturado, com a redução da chuva, temos também a diminuição da capacidade hídrica do solo, favorecendo tanto o avanço das atividades em campo, quanto também a diminuição no nível dos rios e córregos dessas regiões. A gente observa, de acordo com o relatório da Conab, que grande parte do Brasil tem a sua cultura de verão num período favorável, tanto em relação à chuva quanto à disponibilidade hídrica do solo. Então, é uma situação muito favorável na maior parte do país, estas áreas em verdes do mapa, só que nas áreas desde o sudoeste do Paraná até grande parte do Rio Grande do Sul, onde a chuva tem sido muito irregular, bastante escassa e dias muito quentes, a Conab divulgou que as culturas de verão merecem um pouco de atenção. E a persistência do Laninha não deve trazer a chuva ainda de maneira mais uniforme durante o começo do verão sobre o Rio Grande do Sul, o oeste, o meio-oeste de Santa Catarina e também o sudoeste do Paraná. Em relação à chuva para os primeiros dias de janeiro, que vamos observar ainda concentradas entre Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, as áreas também do sul e leste de Mato Grosso, São Paulo e o norte do Paraná. Então, áreas onde já vão receber bastante chuva nesta semana permanecem com uma precipitação regular durante a primeira semana do mês de janeiro. Sobre o Rio Grande do Sul, volta a chover, volumes em torno de 20 até 30 milímetros em grande parte do estado gaúcho. Não devemos ter uma chuva tão volumosa, mas já o retorno da sua precipitação é algo que anima os produtores e pouca chuva deve ser observada na maior parte do Nordeste brasileiro. O Mato Piba não deixa de chover. Teremos até pancadas fortes, acompanhadas de trovoadas, mas volumes próximos aí dos 40 milímetros. E aí, para finalizar, no período que vai do dia 6 até o dia 10 de janeiro, a chuva ela sobe um pouquinho para as áreas centrais e norte do estado de Minas Gerais, também sobre as áreas mais centrais e sul de Goiás e ainda em boa parte de Mato Grosso, Rondônia e o Acre. Neste período, a gente vai ver pouca chuva sobre o Rio Grande do Sul, pouca chuva no Nordeste, apenas em áreas do meio-oeste da Bahia e também sobre o estado do Tocantins, partes do Mato Piba de maneira geral, mas volumes entre 20 e 10 milímetros. Então, a chuva para os próximos dias vai reduzir no meio norte e aumentar nas áreas centrais do país, mas ainda não alcança tanto o Rio Grande do Sul com volumes mais elevados, nem de maneira persistente. Não deixa de chover, mas ainda assim o calorão deve ser o grande destaque do estado gaúcho. Tá certo, obrigada, Karine. Ao longo da nossa programação, ela traz aí o panorama completo, mais informações. E a gente fala ainda da previsão do tempo, mas em especial na América do Sul, a gente mostrou agora há pouco no Chile, e as autoridades do Chile acabam de confirmar que o grande incêndio florestal que atinge a região de Viña del Mar está controlado, mas ainda não foi extinto. A ministra do Interior descartou qualquer ameaça direta aos moradores na área afetada e arredores, e por isso reduziu o alerta de vermelho para amarelo. O foco causou a morte de 2 pessoas, feriu 67 e destruiu mais de 260 casas. Uma área de mais de 300 hectares foi queimada. Viña del Mar fica localizada na costa, a 120 quilômetros de Santiago, e é um importante destino para o turismo. Por causa dos incêndios, as celebrações de Ano Novo e queima de fogos ainda não estão confirmadas.
E Natal Solidário em Minas Gerais. Cerca de 2.000 crianças que vivem em comunidades carentes receberam a visita do Papai Noel neste fim de semana. Um verdadeiro trio elétrico natalino, com direito a Papai Noel e super-heróis contagiados pela solidariedade. Que Jesus faça morada em nossos corações. Todo ano, durante o Natal, o grupo Elos do Bem entra em ação para distribuir as doações dos voluntários. Eles percorrem diversos pontos da região metropolitana de Belo Horizonte. Foi uma ideia de ajudar uma família, e eu fui conversando com outras pessoas e eu vi que várias pessoas queriam ajudar. E eu entendi que as pessoas só precisavam de oportunidade para estar ajudando. E hoje a gente já ajudou mais de 30 mil famílias aí nesse percurso aí, começando de uma cesta básica. Cada um ajuda como dá. O seu Ebert usou o próprio caminhão para entregar as doações. Tem que ajudar, né? Fazer o bem pro pessoal. Foi só a caravana encostar para que uma fila se formasse. Todo mundo esperando para receber uma lembrancinha do Papai Noel. Este ano, cerca de 2.000 crianças foram apadrinhadas pelo grupo. Além dos presentes para a molecada, eles também distribuíram cestas básicas para as famílias. É bom demais. Ajudar o próximo sempre é bom. Vai passar um Natal mais tranquilo, vai poder fazer uma ceia com a família? Com certeza, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe, que volte mais vezes, viu? Feliz e Deus abençoa, viu? Tô muito feliz, muito legal passar o Natal desse jeito. Um gesto simples, carregado de carinho, que muda o Natal de quem mais precisa. Feliz Natal para todos e para minha família também. Feliz Natal! Tá aí, eu espero que você também tenha tido um excelente Natal. Muito obrigada pela companhia hoje, ao longo da semana também. Amanhã a gente volta a se encontrar. E eu espero você às 10, não, Agro Mais. Até lá! Agromanhã. Oferecimento. Cartões Santander. Aproveite a anuidade zero por 6 meses.